Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. O tema de nosso estudo de hoje é: o perdão é realizado por meio da confissão. Salmos 32, de 1 a 5 diz: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Então calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meu constante gemido todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em seguidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Então, se confessarmos os nossos pecados, Deus certamente nos perdoará. O que é confissão? Confissão é relatar um sentimento ou pensamento, declarar-se, reconhecer-se, avaliar-se. 2 Timóteo 6,12. 2 Timóteo 6,12 diz o seguinte: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Confissão aqui é confessar a Cristo perante as outras pessoas, declarar que aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador e que agora você é um cristão. Qual é o propósito da confissão? O propósito da confissão, além de declarar a sua nova vida, é reconciliar-se, é buscar o perdão. No grego significa admitir. Nós admitimos que cometemos um pecado e recebemos de Deus o perdão. A confissão é importante porque nos ajuda a reconhecer nossos pecados e nos arrependermos deles. Quando você comete um pecado e fica buscando subterfúgios, desculpas, dizendo: não, eu não fiz isso porque aconteceu isso, isso. Você não está reconhecendo que você errou, que você cometeu um pecado contra outra pessoa. E cometendo um pecado contra outra pessoa, você está cometendo um pecado contra Deus. Por isso que no grego significa admitir. Admitir que cometeu um pecado. E você está buscando a reconciliação, tanto com Deus quanto com o homem. Com Deus a reconciliação é mais fácil. Com o homem, às vezes, pode se tornar muito difícil, porque o homem vê pela aparência.
Deus vê o coração e conhece a mente. O homem, ele sempre vai ficar com um pé atrás. Ele vai deixar de confiar em você quando você comete 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Por isso que Jesus falou quando perguntaram a ele: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? Ele disse 70 vezes 7, que dá 490. Imagine você perdoar uma pessoa 499 vezes. Você vai ficar cansado. Mas, na verdade, Jesus estava falando de um número infinito. E realmente eu acredito que uma pessoa não vai pecar contra a mesma pessoa 499 vezes ou mais. E por isso é importante, porque a confissão nos ajuda a reconhecer os nossos pecados. Nós reconhecemos que erramos e aquilo nos machuca. Machuca mais a nós do que o próximo e a Deus. Você fica se remoendo, você fica sofrendo. Eu cometi este erro e às vezes por vergonha você não quer admitir. E enquanto você não admite, você não assume que cometeu aquele pecado, você fica sofrendo, você fica se remoendo. Por isso que Hebreus 4, 14, 16 diz isso. 4, 14, 16. Hebreus 4, 14, 16. Fala isso. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, devemos nos achegar a Jesus Cristo, o sumo sacerdote que reconhece e conhece as nossas fraquezas, para que no tempo em que nós precisarmos de misericórdia, nós vamos receber a misericórdia. Porque Jesus Cristo, sendo Deus, Ele conhece a nossa mente e o nosso coração. Quando pecamos, há um estremecimento de nossa relação com Deus, ou contra quem pecamos. Quando nos arrependemos e pedimos perdão, estamos preparados para entrar em comunhão com Deus. Sim, quando nós nos arrependemos e pedimos perdão, tanto a Deus como a pessoa contra quem nós pecamos,
nós estamos preparados para entrar em comunhão com Deus. Enquanto você acoberta o seu pecado, você não admite que cometeu, existe um estremecimento entre a tua relação para com Deus. Como já dissemos, você fica remoendo aquilo, e aquele pecado ele te incomoda. E o inimigo de nossas almas, ele fica te acusando. Viu? Você não presta, você sempre faz a mesma coisa. Por que você não tira a sua vida? Isso, hoje eu conversei com um rapaz e ele estava falando que muitas vezes ele sentiu o desejo de se matar. E no mundo a OMS já declarou que existem mais de 8 mil suicídios por ano. E no Brasil, só no Brasil são 28 suicídios por dia. Só no Brasil. Porque a pessoa comete o pecado e às vezes ela vai procurar nas drogas e no álcool o conforto, mas ela não acha. E o inimigo fica colocando na cabeça dela que ela deve tirar a sua vida, que ela deve se suicidar. E muitos cometem o suicídio. Então é preciso se arrepender e confessar os pecados, se libertar, receber de Deus o perdão. Então, nós entenderemos que Deus não guardava rancor, mas que estava pronto e esperando ardentemente que nos arrependêssemos e fôssemos perdoados. Deus está sempre esperando que o homem se arrependa, peça perdão e mude de vida. Em 1 João 1, do 8 a 10 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E no capítulo 2, 1 e 2 diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos junto ao Pai Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, se o mundo inteiro hoje, são mais de 7 bilhões de pessoas, confessassem os seus pecados diante de Deus, Jesus Cristo tem o poder e a autoridade para perdoar todas as pessoas, porque o sacrifício que ele fez é um sacrifício perfeito por todo aquele que se arrepende, pede perdão e o confessa como único e suficiente Salvador.
Então examinamos a nós mesmos e vemos se cometemos algum pecado, se estamos ofendendo Deus, se estamos participando de coisas que não agradam a Deus. Confessemos a Deus os nossos pecados, nos arrependemos e pedimos perdão a Deus, e os nossos pecados serão perdoados em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, graça te damos pelo teu infinito amor, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, em reconhecer as nossas fraquezas e saber que precisamos de ti quando cometemos os nossos pecados, que precisamos nos inclinar diante de ti, reconhecer, se arrepender, pedir perdão e não praticar mais os pecados de outrora. Muito obrigado, Pai, pelo teu imenso amor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, ao nosso amado Pai Eterno, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.